favor, pessoal, Dia Internacional do Direito à Verdade. A motivação para a criação da data foi a importância em destacar o direito, grifem também, por favor, que está intimamente relacionado com o propósito nuclear dos direitos humanos, o respeito à dignidade humana. O direito à verdade refere-se a uma intenção da humanidade, mais uma vez, grifem, por favor, em deixar evidente os seus erros mais sombrios. A data escolhida homenageia particularmente ao arcebispo Oscar Romero, assassinado em El Salvador em 24 de março de 1980, por se recusar a ficar em silêncio perante a violência. Grifem também, por favor, isso é central nesse texto, perante a violência, os abusos e a injustiça. O Júnior assinalou a importância da gente ler o texto também a partir da fonte. Olha só, da Comissão Nacional da Verdade completa um ano de trabalhos em prol dos direitos humanos. Então, o que esse texto fala? Primeiro, pessoal, a ONU assinala a relevância internacional do tema. Não é só o Brasil que tem que se preocupar em reconstruir e preservar uma memória, mas isso é uma demanda internacional. Segundo lugar, quando a gente fala de proteger a verdade, quando a gente fala de ter um Dia Internacional da Verdade, a gente tem que refletir sobre quais são as instituições, as instâncias sociais que produzem o que a gente chama de verdade. No começo da aula, a gente estava questionando sobre o que a gente entende como verdade hoje, o conceito de pós-verdade, o que dá verossimilhança para um fato? Será que está de acordo com a história ou será que está de acordo com os nossos ideais? Então, assim, essa questão da verdade entra ainda com mais relevância na contemporaneidade, em que se discute fake news, conceito de pós-verdade, e que algumas instâncias são privilegiadas para falar isso é verdade, isso não é. E a gente acredita, se orienta e constrói um país, uma eleição, um candidato a partir disso. Então é interessante a gente pensar esse texto na relevância do tema, na atualidade dele, pensando também nas implicações que isso tem para a nossa sociedade. E aí o texto 3 começa com um pensador contemporâneo importantíssimo, muitas questões que a gente tem hoje. O Hobbes se declarou, se analisou, expressou, e vem um texto muito interessante. A destruição do passado é um dos fenômenos mais lúgubres do século XX. Lúgubres, alguns conhecem aqui a palavra obnubilado, isso a gente já falou em sala, é semelhante, Obnubilado, lúgubre, essa coisa escura, terrível, esse momento assim obscuro, do século XX, no caso. No final do século XX e o que perpassa e chega até aqui, no século XXI. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, que também pode ser a palavra contínuo, em aspas aí, sem relação com o passado público da época em que vivem. Por isso, os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio. E aí vem uma discussão muito interessante dele a respeito disso. A situação que a sociedade atual, ela é colocada em que as questões do passado ficam realmente no passado, são esquecidas muito rapidamente, porque a ideia de valorização de um presente, como ele diz, contínuo. Então ele vai falar dos jovens, na ideia de viver uma vida sem nenhuma relação com as questões do passado, e a gente volta mais uma vez à noção da memória, porque aí hoje cria-se uma ideia de uma amnésia social, uma ideia de perda de memória, e muitas vezes é produzida em distintos caminhos. A gente pode associar a questão da própria indústria cultural com essa questão de homogeneização de comportamentos ligados ao lucro. Isso traz essa noção da perda da memória. Isso é importante falar, vamos deixar isso para lá. O importante é agora, aquilo que eu te ofereço neste momento. A ideia de uma visão extremamente assim da vida social a partir do individualismo mesmo. E aí a gente também vai lembrar de um pensador brasileiro que entra muito nisso, que é o Sérgio Buarque, com o conceito de homem cordial, o homem que transpõe os hábitos da vida privada à esfera pública. Então, as questões da história, as questões da sociedade não interessam. O que interessa é aquilo que eu vou realizar para a minha vida, para benefício meu. Então, essa ideia do Hobbes vem muito nisso. Por isso que essa questão do presente contínuo, como ele diz, é um dos pontos mais importantes para se analisar a perda da memória histórica brasileira, a memória social, a memória de vários contextos, cultural, artística, que tantos movimentos
dentro da literatura, na música, tentaram reavivar no Brasil, mas às vezes não foi suficiente, porque a gente tem um contexto realmente hoje que nos leva a essa liquidez de tudo, né? Liquidez das relações, liquidez da política, né? Então é bem interessante esse texto, ele é bem impactante, né? Nesse sentido. Deixa eu fazer passa uma texto para mim, por favor, nessa frase. Na última conclusão, por isso os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio. Obrigado. Tá? Vou dar uma reforçada. Texto 4. Na verdade é 4. Quem construiu, na verdade, pessoal, vamos começar a ler primeiro pela fonte, é do Brecht. E o texto, é um fragmento só que eu coloquei, o texto na íntegra é muito bonito, sugiro que vocês procurem depois. Perguntas de um trabalhador que lê. Primeiro, vamos pensar nisso aí. Será que qualquer trabalhador que lê, ou é importante que a gente entenda esse que lê aí como alguém que restringe um trabalhador que é um pouco mais. Entra mais um pouco na cultura letrada e consegue ter um pouco mais de conhecimento da história. E esse trabalhador que lê, ele vai fazer uma série de questionamentos. Vamos pensar nesses questionamentos. Quem construiu a tela de 7 portas? Nos livros estão o nome de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída. Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Ilha Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os ergueu? Sabe quem triunfaram os Césares? Na verdade, fazendo referência a uma série de grandes construções da humanidade. Esse trabalhador que lê questiona onde estão na história, com H maiúsculo, dos livros, as pessoas que de fato construíram a sociedade. Que são as pessoas que são muitas vezes invisibilizadas. Esse trabalhador que lê, seguramente, ele é invisibilizado quando se conta uma história. Mas quando quem conta a história? Será que é a escola? A gente lembra aí daquelas questões que a gente já discutiu ao longo do ano, também nas rodas de discussão, e também no último aulão sobre os 130 anos da abolição, sobre a presença dos negros na história. Como que é isso? Será que a escola contempla, de fato, a participação dos negros na sociedade? Né? A gente sabe que é parte do currículo apenas depois de 2003, com a lei. Com os indígenas é a mesma coisa. A gente também compreende uma ausência total da forma de produção de ver o mundo indígena no currículo escolar, sendo que eles foram bem importantes para essa formação dessa memória aí. Né? Pensar também na questão das minorias, como os ex-transexuais, as mulheres, que os meninos, Joab, Luísa falaram, e Camila também, né, muito bem hoje. Então, é pensar onde que estão essas pessoas na construção de uma memória. Pessoal, lembrar que para ter identidade tem que ter o sentimento de pertencimento. E o sentimento de pertencimento implica necessariamente uma memória compartilhada, uma memória coletiva. Sem memória, então, não se tem identidade. Sem identidade, vocês concordam que também é impossível ter a diversidade? Então, é muito fácil a gente fazer essa relação agora com a cidadania. Quando a gente omite a memória dos trabalhadores e trabalhadoras, mulheres, gays, homens, índios, enfim, a gente é violento epistemologicamente com esses grupos. E a memória é construída a partir de uma unidade que não existe, na verdade, no Brasil. Então, a cidadania fica claramente comprometida. E uma coisa interessante que a gente pode associar é o Museu Nacional, que foi queimado recentemente, né? Não tinha como a gente não fazer referência a isso, que significa muito em termos de violação da memória, logo violação da identidade, da construção da diversidade nacional. Sem vários conhecimentos ali, arqueológicos, etnográficos, científicos, né? A gente perdeu boa parte do que a gente construiu aí ao longo de 200 anos. Né? Isso é muito sério do ponto de vista da cidadania. Sim. E complementando isso, duas questões aí. A Maria que citou o aspecto da escola. É fundamental, né, no momento da construção do texto, você lembrar isso como uma questão de argumento, porque a escola é uma instituição social e ela teria, né, teoricamente, pelo menos um mecanismo de produção da cidadania. E como ali no tema está a palavra construção, ou seja, cidadania não é algo que está
plenamente solidificado, algo que se constrói, né, ao longo desse tempo, sobretudo no Brasil. A escola tem um papel fundamental nesse sentido, né, da questão da construção do Paulo Freire vai falar de conhecimento crítico, né, da escola, e muito além dos meros conhecimentos acadêmicos, e passar realmente à construção da cidadania, no sentido pleno da palavra, né, não só de direitos, mas sobretudo deveres também, né. Então esse é o primeiro ponto. E o segundo é uma sugestão. Em relação a essa questão do museu, até eu acho que eu comentei com alguns de vocês, há umas 3 semanas mais ou menos, um antropólogo brasileiro muito famoso, pena que não no Brasil, chamado Eduardo Viveiros de Castro, ele fez um texto sobre o museu muito polêmico, e isso gerou uma discussão grande aí no meio acadêmico. A proposta dele é que deixasse aquele museu do Rio de Janeiro como está. E aí algumas pessoas, nossa, mas isso é um absurdo, ele tem que ser construído. Aí qual veio a ideia dele? A partir da noção lá do período nazista, em que a Alemanha, numa catedral que estava em Berlim, que a Alemanha resolve então deixar a catedral geralmente em ruínas, para que o alemão se lembrasse dos efeitos devastadores de uma guerra, ele gostaria que aquele museu não fosse reconstruído, para que o brasileiro lembrasse também disso, e sempre que olhar para aquele museu em ruínas, que ele tenha uma noção mais clara, né, mesmo que um pouco traumática, do problema que é não cuidar da memória histórica, da memória cultural, de todos esses aspectos ligados à memória do país. Então ele propôs isso num texto, né, num artigo, e embasado muito nisso, por causa do problema da memória histórica, porque o Brasil passa, e tem passado já há muitos anos. Então é uma ideia interessante a respeito desse museu, como vamos dizer assim, um ponto de apoio, uma ideia de você também problematizar um dado específico, né, um método de indução e da construção da redação, de, a partir desse caso específico, para uma reflexão sobre toda a construção da cidadania no Brasil e em relação à memória. Então fica um ponto legal. Inclusive, esse próprio incêndio do museu, ele agora faz parte da nossa memória, que é muito, muito triste, mas desses 2 casos a gente tem que lembrar também os atos cruéis, mas também os feitos heróicos. Nesse sentido, esse mesmo cara, o Eduardo Viveiros de Castro, ele tem um outro conceito que é legal aqui de vocês trabalharem, depois darem uma pesquisada com mais profundidade, que é o de perspectivismo ameríndio, que é saber olhar o mundo a partir de outras perspectivas, né? E dialogar com a memória na medida em que a perspectiva em que se narra a história, ela constrói verdades, mentiras, ela constrói heróis, constrói também vilões. Então, ele pensa que por que a gente não olha também a partir de outras perspectivas? Ele fala do perspectivismo indígena, até tem a grande questão dele, né, a grande frase é inútil mostrar a importância dos povos indígenas na construção nacional, mas até que ponto a gente ignora esse perspectivismo indígena, negro também, africano, enfim, e de outras vozes para construir o que a gente entende como história nacional. Então eu queria que vocês pensassem por aí de forma sempre problematizatória para poder construir essa redação. Vocês aguentam, né? Vocês perceberam que a gente agora tem que tratar de questões matemáticas. Infelizmente, primeiro, gente, 68 é nonsense, né? Você já percebeu que é um ano que foge muitas regras. Então, assim, a gente vai fazer uma coisa que foge a regra. Tipo, matemática não tem nada a ver com 68, mas a gente achou... São 2 números. São 2 números, 68. E o 1968, por exemplo, são 4 números. 4, aí já melhorando. Já melhorou. Então, o Renato primeiro pediu desculpa, ele não pôde comparecer, né? O Igor Tigrão também não pôde comparecer. E aí, nesse caso, quem é 10 sabe que acho que a gente está fazendo matemática, eu e o Padinho, a gente não dá conta, né, Padinho? Eu posso. Então, você tem alguma sugestão? Bom, pessoal, é o seguinte, nós estamos com um cursinho muito bacana, mas como qualquer cursinho, uma entidade laica, né? Uma entidade que uma entidade que, enfim, eu estou falando, eu estou nervoso, gente, porque falar de coisas mitológicas, sagradas, né, envolve muita responsabilidade. Concorda? E mesmo que o determinante não seja um local de prece, de oração, de crença, né, independente da sua religião, nós respeitamos todas as religiões e aquelas e as não religiões também. Eu convido que todos vocês, num gesto de fé contínuo na sua vaga do Enem, que você vai conquistar, você consiga, junto comigo, fazer um sinal da cruz
Todo mundo junto comigo. Posso Aqui a fazer gente uma possa. invocação? O Júlio vai entoar um canto. Nesse momento, o determinante se prepara para anunciar as questões de matemática que vão cair na prova do esse ano. Amém. Então, vamos fazer o sinal da cruz, mesmo que você não seja católico, e vamos então invocar a divindade máxima da matemática. Vinde, Senhor Jesus. Entre nós, que se manifeste Jesus. Amém, irmão? Só o determinante tem Jesus na causa. Bom, eu acho que o Júlio já falava bastante aí, eu vou direto para a parte da matemática, tá? Parece bem, você sabe que eu sou meio nervoso. Mas não é isso. Podemos para a matemática então? Ô Jesus, olha uma história que você acertou uma questão mesmo no passado. No ano passado a questão que eu fiz no aulão caiu bem parecida na prova, então presta atenção nessa aí, tá? Vai que eu acerto de novo. Essa profecia mesmo, né? Lógico, seriedade agora eu quero ver. Vamos lá então, gente. Olha, vem comigo anunciado aí, ó. Em um certo ano, as taxas de inflação de um determinado país variavam de mês para mês. O economista modelou essa variação matematicamente, segundo uma função psiconométrica. O resultado final, obtido pelo economista, é mostrado a seguir. Não tem isso aí? Não tem na folhinha? Beleza. Então você tem aí a função que dá a inflação, que eu chamei de I, em função do tempo, que é o T. Beleza. Então na equação, A, B e M são constantes positivas, I de T representa a inflação em porcentagem em cada mês e T representa os meses do ano, de forma que T igual a 1 representa janeiro, T igual a 2 fevereiro e assim sucessivamente. Sabe-se que a inflação atingiu o seu máximo no mês de março e atingiu o seu mínimo no mês de setembro. Sabe-se também que no mês de junho a inflação foi de 10% e no mês de janeiro foi de 13%. Com base no texto, das informações dadas, determina o valor de A mais B mais isso mesmo. Gente, antes da gente começar a resolver essa questão aí, eu vou dar uma lembrada para vocês rapidinho. Nessa parte aí do centro de alguma coisa, que está aqui no parênteses, como que a gente faz para analisar isso? O que é máximo, o que é mínimo, quanto que vai ser o máximo, quanto que vai ser o mínimo. Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é do ciclo trigonométrico, qual que é o valor do seno, do cosseno, dos ângulos, que a gente está de fora, que é 30, 45, 60, o sinal, se é positivo, se é negativo, se acha que está lembrando. Mas o mais importante mesmo para essa questão é ver quando que o seno, no caso lá daquela função que é o seno, e o cosseno também, né, no caso de outras questões, quando que ele vai ser o valor máximo e quando que ele vai ser o valor mínimo, que é o que a questão está falando. Então a função seno, primeiro, ela está sempre no eixo y e o valor máximo que ela atinge é 1. Então você vai pensar lá no alto da circunferência, ela vale 1 lá em cima, e quando que acontece esse máximo? Em que ângulo que acontece esse máximo? Está escrito ali, ó, é lá no alto, que é o π sobre 2, 90 graus. Mas pode ser π sobre 2 em qualquer número de voltas que eu der ali. Então se eu for somando 2π, mais 2π, mais 2π, ou 360, 360, 360, né, que é a volta completa, continua dando 1 ali o seno. Então eu coloquei alguns exemplos, π sobre 2, 5π sobre 2 e vai. Normalmente a gente está interessado no primeiro valor, né, que seria o π sobre 2. Beleza. Valor mínimo, lá embaixo do eixo y, vale menos 1. E pelo mesmo motivo, acontece ali no 3π sobre 2 em qualquer número de voltas que eu for acrescentando. Então isso é a principal coisa que a gente tem que lembrar para resolver essa questão. Gente, uma coisa importante. Não interessa qual é o ângulo, não interessa qual é a expressão que está dentro do parênteses ali, no lugar daquele θ, o valor máximo é sempre 1, o valor mínimo é sempre menos 1. Então, se pedir o máximo, ignora tudo que está escrito dentro do parênteses, troca por 1, quanto acabou. Beleza? Tranquilo. Se por acaso ele pedir quando vai acontecer o máximo, você não pode ignorar o que está dentro do parênteses, né? Você vai pegar o que está dentro do parênteses e igualar a π sobre 2, se for o máximo, e a 3π sobre 2, se for o mínimo. Mas nessa questão ele não pediu isso, ele pediu o valor máximo mesmo. O
O cosseno, gente, é a mesma coisa, vou passar mais rapidinho, só que ele está no eixo X, né, na horizontal, o máximo está lá para a direita, o mínimo está lá para a esquerda, o máximo continua sendo 1, acontece no 0, 2π, etc. O mínimo é menos 1 e acontece do lado da esquerda, que é o π e a número de voltas. Beleza, então isso é o que a gente vai precisar basicamente para a questão. Vamos só lembrar mais uma coisa rapidinho, que é a respeito do gráfico da função do seno, que é isso que vocês estão vendo aí. Então, função chama função senoidal, ela vai de máximo para mínimo, máximo para mínimo. E o que a gente tem que lembrar aqui, que a gente ainda não lembrou, é a respeito do período dessa função. O período, olha lá que eu escrevi, é o tamanho do intervalo de repetição da função. Então, por exemplo, se você pega de um máximo até outro máximo, isso é um período. Se você pega de um mínimo até outro mínimo, isso também é um período. Se você pega de um 0 até outro 0, também é um período. Então, sempre que você começa a repetir, isso é um período. Uma função seno pura, ela tem um período 2π. Só que eu posso alterar esse período, eu posso achatar ela, eu posso alongar ela e mudar esse 2π aí. E para fazer isso, olha lá, não vai ser seno de x, vai ser seno de mx. Então qualquer coisa que eu multiplique x, altera o período da função. E como? Ao invés de ser 2π, vai ser 2π dividido pelo m. Lembra, gente? O m é o que multiplica o x. Ah, e se tiver alguma coisa lá de fora, se tiver alguma coisa somando, se tiver alguma coisa caindo, não interessa. Só interessa que está multiplicando o x. O resto você ignora para calcular o período. Beleza? Então tá, eu acho que com isso aí a gente vai conseguir resolver a questão. Então beleza. Então vai anotando aí, acho que tem um quadradinho branco logo em seguida, né, da questão. Então eu só repetir a equação que a questão me deu e eu vou usar os dados também. Vocês estão com os dados aí? Ele falou alguma coisa de máximo e mínimo, eu já não lembro exatamente, mas vai aparecer aí. Olha lá. Março é o mínimo, é o máximo, setembro é o mínimo. Isso que ele falou? Como ele falou que cada 1, 2, 3, 4 são meses, então março é 3, setembro é 9. Tranquilo? O que nós vamos fazer então? Nós vamos calcular o período, né? Para a gente achar aquele m que está multiplicando ali, ó. Dentro do parênteses, não é m vezes π vezes t? Pois é. Quem é que está multiplicando o t ali? Não é o m vezes π? Então é ele que vai alterar o período. Lembra, gente? Só altera o período quem estiver multiplicando. O a e o b que estão lá do lado de fora, não interessa. Aquilo ali não vai influenciar em nada o período. Beleza? Então olha lá. De março até setembro, como eu fui de um máximo até um mínimo, isso aí não é um período completo, né? Isso é metade do período. O período é do máximo até o máximo? Do máximo até o mínimo é só metade. E de março a setembro passaram 6 meses. Então metade do período vale 6. Então quanto tem que valer o período inteiro? Vale 12. Beleza? Agora, a gente acabou de achar o período. A gente sabe como que aquele fator que multiplica altera o período. Então nós vamos calcular aquele valor de m ali a partir disso. O período é 2π dividido pelo que está multiplicando, que no caso é isso mπ. Igual a 12, né? 12 é igual a aquilo ali, 2 sobre m, e m é igual a 1/6. Todo mundo entendeu essa parte? Então eu peguei o que está dentro do parênteses multiplicando, fiz 2π dividido por aquilo e igualei o período que eu acabei de encontrar. Tranquilo isso aí? Gente, isso é importante, hein? A questão que caiu no ano passado também, ela não era exatamente igual, senão mas era um pouco parecida. Falava um negócio lá de trigonometria também. Se você lembrava desse trem, que quem está multiplicando é o que influencia o período, acabou. Você não precisava saber mais nada do que estava lá de fora. Beleza? Então tá, continuando. Então eu troquei ali o m para 1/6. Aí a função ficou lá, a mais b vezes seno de πt sobre 6. Agora a gente vai usar as outras duas informações que eles deram aí. Que foi, acho que janeiro era tanto, vou colocar aí, era julho. Julho era 10%. Ou seja, como julho é o mês número 6, se eu trocar o t por 6, tem que dar 10. Concorda com isso aí? Então beleza. Se a gente trocar o t por 6 dentro da equação, vai cancelar, então 6 que está ali vai ficar só π. Quanto que é o seno de π, gente? O π está lá na esquerda, quanto que é o seno de π? Vale 0. Então olha aí, ó. A mais b vai seno de π. Aí eu vou trocar o seno de π por 0. Então b vezes 0 vai sumir, vai sobrar só a igual a 10. Beleza? Então achamos o a. Agora a próxima informação que ele deu foi o mês de janeiro. Janeiro vale 13. Janeiro é mês 1. Então nós vamos trocar o t por 1. Vai ficar π sobre 6. Π sobre 6 é o que em graus mesmo? 30 graus. Qual que é o centro de 30 graus? Meio. Olha lá. B sobre 2, né? Multiplica com meio. Mas vai resolver essa equaçãozinha, vai encontrar que o B vale 6. E essa era a pergunta dele. Ele queria saber exatamente os valores de A, B e M. Beleza, gente? Eu sei que essa questão aí ficou bem longa, mas eu fiz isso aqui seria, por exemplo, 3 questões na prova do Enem, uma para cada uma.
Tipo, eu te daria aquele texto, aí questão 1, acho o M, questão 2, acho o A, questão 3, acho o B. Entendeu? Seria alguma coisa assim. Aí eu coloquei tudo de uma vez que a gente já lembrou tudo que precisa. Beleza? A pergunta dele é quanto ficaria a soma de A mais B mais 1 sobre M. Então você soma 10 mais 6 mais 6 dá 22. Essa é a resposta dessa questão aí. Gente, sabe aquele conceito do analfabetismo funcional? Eu e o Marcos, que eu tô assim, e aí? Ele tá aprendendo nada. Vai lá, gente, essas questões vocês estão entendendo? Então tá bom. Eu sei que essa matéria é chata, ninguém gosta disso, mas é importante, tá? Ó, me perguntaram um trem aqui. Se eu não poderia só igualar o que está dentro do parênteses, lá em cima, lá no início, a π sobre 2, para achar o valor de M. Você não pode fazer isso pelo seguinte: se você pegar o que está dentro do parênteses aqui é M, π vezes T. Aí eu queria igualar π sobre 2. Eu não sei quem que mandou isso, não vai falar, né? Mas tá. Queria igualar π sobre 2, porque π sobre 2 é o máximo da função. Só que com isso você não vai achar o M, porque você não sabe o termo. A não ser que você substitua o termo pelo valor máximo que ele falou, né? Qual que é mesmo? Esqueci. O 3. Beleza. Aí você conseguiria achar assim o M, poderia. Beleza? É isso mesmo. Só lembra de substituir o T pelo valor máximo. Aí vai dar certo. Então, beleza. Então, aí, ó. Achamos a alternativa letra D para essa questão. Agora, olha só. Eu inventei. Ó. Gente, esse I aí lá no enunciado estava escrito em porcentagem, tá? Então quando ele fala 13%, é só colocar 13 que já está na unidade certa. Se ele não tivesse falado que estava em porcentagem, ele tinha que colocar 0,3 ao invés de 13. Tiraram a foto aí? Pronto? Depois vocês refazem essa questão, hein? Pronto. Segunda questão, só para a gente terminar. Vamos ler comigo. No mesmo ano no qual a variação da inflação apresentada na questão anterior foi modelada pela função proposta pelo economista, Pedro e Renato fizeram investimentos que renderam 16% ao mês. No entanto, Pedro acompanhou a variação da inflação e fez seu investimento no mês no qual a inflação foi mínima. Já Renato não acompanhou o processo e fez seu investimento no qual a inflação foi máxima. Determina o rendimento efetivo aproximado de Pedro e de Renato. Beleza. Então, olha só. Primeiro eu vou só repetir a equação que a gente acabou de encontrar, que é essa daí, ó. Já substituindo os valores de A, B e M que a gente achou na questão anterior. Antes de eu mostrar isso aí, gente, foram dois caras que fizeram Pedro e Renato. Um fez quando foi máximo, o outro fez quando foi mínimo. O que eu tenho que colocar no lugar do seno do cara que fez o máximo? 1. No lugar do cara que fez mínimo? Menos 1. É só isso. Ah, e o π sobre 6 está lá dentro. Não interessa. Seja lá o que estiver lá dentro, o valor máximo é 1. Esquece que está lá dentro. Só ignora. Tá bom? Ó, valor máximo 1. Vamos trocar para 1. Quanto que vai dar? 10 mais 6, né? Troquei para 1 ali. 6 vezes 1 é 6. Então vai dar 16. Então o Renato, gente, quando ele fez a inflação do investimento dele, ele teve 16% de inflação nesse mesmo período, que foi o máximo de inflação que ele poderia ter. Só que o rendimento dele não foi 16% também, falou a questão? Se teve rendimento de 16%, a inflação também foi de 16%, o que aconteceu? Nada, né? Com elas por elas. Então, não aconteceu basicamente nada. Daqui a pouco a gente chega lá. Vamos só falar do valor mínimo. O valor mínimo é menos 1. Troca lá por menos 1. 6 vezes menos 1 é menos 6. 10 menos 6 dá 4. Então, o Pedro fez quando estava 4% apenas a inflação. Então, como for 16% de rendimento, mas a inflação foi 4%, aí o Pedro saiu ganhando, né? O Renato não. O Renato olhou o negócio direito, não deu nada. Beleza? Então tá lá, ó. Eu escrevi isso. Como o valor da inflação no mês de Renato foi exatamente igual ao valor do investimento, seu rendimento efetivo foi 0. Beleza? Como se não tivesse acontecido nada. Tranquilo até aí? Beleza. Agora para o Pedro. Você vai pensar o seguinte. Antes você tinha 100%, que era, por exemplo, o preço das mercadorias, e teve uma inflação de 4% nesse período. O que é inflação, gente? O que a inflação faz? A inflação ela aumenta o preço dos produtos, da mercadoria, do serviço, da coisa que você vai comprar. É só isso que ela faz.
Então agora, como são 4% de inflação, o 100% virou 104%. Concordo com isso? Que aumentou para 104%. E aí eu quero saber, o rendimento foi 16%, não é? Então eu quero saber, 116%, que é o que aumentou o meu dinheiro, foi para quanto? Todo mundo concorda com essa regra de 3 aí? Então 104 é o novo valor do dinheiro, que antes era